Êxodo capítulo 17, nós vamos só relembrar alguns detalhes ali para finalizar, e depois nós vamos abrir em Êxodo 18, e o capítulo 18 de Êxodo é um capítulo bem interessante, tem umas informações preciosas ali, lições preciosas também, através que a gente vê ali na vida de Moisés. Então, vale a pena a gente ler, não é um capítulo muito grande, tem 27 versículos, mas no capítulo 17, nos versículos 11 e 12, a gente vê que quando os amalequitas estavam guerreando contra Israel, eles pegaram um povo fragilizado. Lembra que eles tinham acabado de sair do Egito, tinham passado fome e sede no deserto, mas Deus sempre supria. Eles estavam assim, ainda, com certeza, eles estavam ainda ansiosos, e nesse momento Deus queria que eles não sofressem uma guerra. Foi por isso que eles foram por aquele caminho, em vez de seguir o caminho mais fácil, mais plano. Deus não queria que eles tivessem guerra com os filisteus que habitavam onde a gente chama hoje de faixa de Gaza. Então eles poderiam passar por ali para chegar na terra prometida. Mas tinha um outro motivo também, pelo qual eles não deveriam ir direto por ali, e o motivo era que eles primeiro precisavam fazer uma parada estratégica. Eles tinham que parar no Monte Sinai, e para parar no Monte Sinai eles tinham que primeiro ir para o sul e depois voltar para o norte. Então lembra que lá no mapa do Egito, se a gente olhar no mapa do Egito, bem em cima do mapa da África, você vai ver lá aqueles dois chifrinhos ali, né? Parece um V, que é onde tem o Mar Morto. O Mar Morto, ele começa ali no mar. Qual é aquele mar lá? É o Mediterrâneo? Não é? É o Índico ou o Pacífico? Não sei se é o Oceano Índico ou o Pacífico. Acho que é o Pacífico. Tem ali o mar, aí tem o Mar Morto. Ele é uma entrada ali, né? Na verdade, eu acho que se chama baía, né? É uma baía que entra ali uma parte do mar, e aí ele se divide em mais duas baías, então formando ali um chifre, né? E o Monte Sinai, ele ficava bem ali, quando faz aquele chifre, então forma um triângulo, né? De terra, no meio daqueles dois braços ali do Mar Vermelho. Eu falei Mar Morto ou Mar Vermelho? Eu falei Mar Morto? É Mar Vermelho. Mar Vermelho. Não é Mar Morto não, né? É o Mar Vermelho. Então ali onde sai aqueles dois braços, então forma ali um triângulo de terra, que é uma enseada, né? Uma enseada. Ou península, né? Península. Então ali uma península, é a península do mar. Hã? Não é península do Sinai? Península do Sinai, isso. Então ali, não, do Sinai não, do Sinai, é isso mesmo, é do Sinai, tem razão, é porque ali, aquele monte onde eles foram para adorar a Deus, onde Moisés se encontrou com Deus a primeira vez, ele é chamado Sinai, e ele é chamado também Horebe, né? Tem esses dois nomes, e então é a península do Sinai, é isso mesmo. Então ali naquela península, então pode ver, se você olhar no mapa, você vai ver que eles têm que ir para o sul, né? Porque o Sinai ficava bem naquela ponta ali daquele triângulo, e depois eles tinham que voltar para o norte. Então eles passaram naquele lugar que é Refidim, onde aconteceu que eles tiveram sede, murmuraram, e Deus mandou Moisés bater na pedra e sair água. Então já estavam ali na região, nas redondezas ali do Monte Horebe, quando isso aconteceu.
eles estavam então um povo fragilizado. Deus estava querendo levá-los até o Monte Horebe, porque ali ele ia proclamar a lei, os 10 mandamentos, ele ia ensinar todas as coisas que eles tinham que fazer, para depois eles voltarem para o norte e então entrarem na terra de Canaã pelo sul, que seria não ainda na faixa de Gaza, mas seria mais para o centro da parte sul ali de Israel, que é chamado Cádiz Barneia, mais ou menos isso, né? Cádiz, né? É o deserto de Cádiz. Então era por ali que eles iam entrar. Dali de onde eles estavam, né? Agora nesse momento, nas redondezas do Monte Horebe ou Monte Sinai, eles indo para o norte, né? Depois que eles passassem pelo Monte Sinai e chegando até Cádiz, andando no ritmo que eles costumavam andar, porque tinha o gado que não podia ir muito rápido, tinha as crianças que não andavam muito rápido, porque eles iam a pé. Alguns iam de jumento, mas era muito poucos que tinham esse privilégio. A maioria ia a pé. Então eles tinham que ir nesse ritmo, e então eles demorariam cerca de 1 mês, mais ou menos, de viagem para chegar até lá. Então esse era o plano original, vamos dizer assim, o plano A, né? A gente fala dessa maneira porque a gente está falando como um ser humano, né? Porque para Deus não existe esse negócio de plano A, plano B, que Deus tenta fazer de um jeito e não dá certo, ele faz de outro. Não é assim com Deus, né? Deus tem tudo planejado, porque Deus já sabia tudo que ia acontecer. Mas, olhando assim com os olhos humanos, era o plano A, que era isso para eles fazerem. Então não era para eles enfrentarem guerra naquele momento. Por isso que o pecado de Amaleque, do rei Amaleque, né, que era descendente de Esaú, de ter atacado o povo de Israel enquanto eles estavam muito fragilizados, foi um pecado muito grande. E por isso então eles tiveram aquela maldição que a gente comentou na semana passada. E aí, aqui nos versículos 11 e 12, é uma coisa interessante, que eles usam isso como uma ilustração para muitas pregações, para dizer o quanto é importante nós estarmos em oração pelos que estão na frente da batalha. Então, eu já vi muitos missionários pregando sobre isso, né? Porque é aquela famosa história de que quando Moisés ficava com os braços levantados, né? Ele tinha aquele bordão na mão, ele ficava com os braços levantados, os 2 braços, né? Ele levantava os 2 braços assim, o povo de Israel vencia a batalha, vencia a luta, né? Quando ele abaixava, eles começavam a perder, aí ele tinha que levantar de novo, né? Só que as mãos de Moisés ficavam pesadas. Você já tentou ficar um tempão assim com a mão levantada? Às vezes no culto a gente levanta a mão, né? Aqui a gente não usa muito isso, né? Mas muitas igrejas se levanta a mão para louvar, né? Mas não dá para ficar muito tempo. Se você ficar o culto inteiro com a mão assim, vai doer a mão, né? Vai dar problema, né? Então de vez em quando tem que abaixar a mão. E o Moisés ficava com a mão levantada, ainda mais que ele já não era tão novo, né? Ele já tinha 80 e poucos anos, e ainda segurando aquele bordão, né? Aquele bastão, que ele não largava daquele bastão, né? Então, enquanto ele segurava ali o bordão, o povo vencia a batalha. Se ele abaixasse, o povo começava a perder, então ele levantava rapidamente. Então as mãos dele estavam cansadas e ficou então o Arão e o Hur, se não me engano, né? O Hur, H-U-R, né? Ele era um dos descendentes ali de Levi, se não me engano. Ele era parente ali do Moisés e do Arão, né? Então cada um ficou de um lado segurando o braço de Moisés. Colocaram uma pedra para o Moisés sentar, para ele não precisar ficar em pé, né? Colocaram uma pedra, ele sentou e eles ficaram segurando os braços dele, né? Mesmo assim, Moisés deve ter dado dor no braço. Acho que depois ele teve que tomar um Tilenol, né? Como que é? Um paracetamol, né? para dor no braço, né? Mas ele conseguiu ficar, né? O tempo todo, então ele ficou com as mãos levantadas. E então essa história, ela é muito usada em ilustrações assim para pregações, né? Porque mostra o quanto é importante ficar com as mãos levantadas enquanto os outros estão trabalhando. E o que seria isso? Nós ficarmos orando, né? Nós que não vamos para frente do campo de batalha, que seria o campo missionário,
nós temos que orar por aqueles missionários que estão lá, porque enquanto nós estamos orando, eles podem estar vencendo as batalhas espirituais. Enquanto nós paramos de orar, eles podem perder. Então não é para a gente parar de orar por eles, né? E também o fato de que 2 ajudaram, então, de dar esse apoio, né? O Moisés sozinho não conseguia ficar com as mãos levantadas, mas aí o Arão e o Hur, né, cada um de um lado segurando o braço dele, conseguiu, né? Então, dessa maneira eles conseguiram vencer a batalha, botaram os amalequitas para correr, né? E as amalequitas desistiram, eles ganharam a guerra, né? Ganharam essa batalha, mesmo eles estando fragilizados. E o Josué era o que estava comandando o exército. Então Josué já era ali, ele era um jovem de cerca de 30 e poucos anos, a 40 anos, ele já estava fazendo o papel ali de general do exército, né? Papel que ele ia desenvolver mais tarde, quando chegou lá no final dessa jornada. Aí no versículo 14, capítulo 17 de Êxodo, versículos 14 a 16, Deus fala para Moisés escrever num livro esta maldição que ele ia lançar sobre Amaleque, né? Era tão grave a coisa que ele ia lançar, para escrever num livro para ninguém esquecer, que Amaleque deveria ser extinto, né? Esse povo deveria ser extinto da terra. E no versículo 16 fala que haveria guerra entre o Senhor e Amaleque. Então não era uma guerra entre os judeus ou os israelitas e Amaleque, mas era uma guerra de Deus contra Amaleque, por muitas gerações. Então está escrito no versículo 16, e a gente falou nas outras vezes, né? O caso do Amã, lá no tempo de Esther, né? Que era descendente do rei Agag, que era amalequita, e falamos do rei Herodes, que também não sei se era descendente de Amaleque, mas era descendente dos edomitas, o povo de Amaleque. E agora é uma questão interessante, uma questão complicada aqui para a gente, vamos dizer assim, moralmente, né? Como a gente está acostumado a lidar com a moral, com a ética, é certo a gente se vingar das pessoas? E por que Deus estava então querendo se vingar de Amaleque? Deus, a moral nossa é maior do que a moral de Deus? Ou a nossa ética é mais alta ou superior à ética de Deus? De jeito nenhum, como diria Paulo, né? De maneira nenhuma, né? Mas então, qual a explicação disso? Bom, Deuteronômio 32, 35 diz que a Deus pertence a vingança. Deuteronômio 32, 35. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. É isso que Deus diz. Então Deus, ele é vingador. A vingança é um atributo de Deus. Nós, seres humanos, não podemos nos vingar, mas devemos deixar a vingança com Deus. A vingança existe. O que é a vingança? É um castigo por alguma coisa errada que você fez. Então você fez alguma coisa errada contra alguém e aí você recebe esse mal de volta. Isso é vingança. Os seres humanos não estão autorizados a fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Deus vai se vingar dos pecadores? Vai, não é isso que a Bíblia diz o tempo todo? Se você crê em Jesus, se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que Ele morreu na cruz para tirar os seus pecados, para pagar os seus pecados, você vai para o céu. Se você rejeita Jesus, se você não segue Jesus, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus,
que ele ressuscitou dos mortos, que ele morreu na cruz pelos seus pecados, você não vai para o céu. Isso não é vingança? É vingança. E pertence a quem? A Deus. Então, Paulo, ele cita esse versículo em Romanos capítulo 12, 19, quando ele está ensinando os romanos, né? O Paulo sempre fazia isso, ele dava alguma teoria, ele falava sobre algum tema teológico, ele falava profundamente, né, sobre essa teologia, e depois ele fazia aplicações no final dos livros, e das cartas, ele costumava fazer aplicações. Então aqui ele está fazendo isso em Romanos, no final aí do capítulo de Romanos, depois ele dá toda aquela teoria sobre a justificação, ele dá alguns conselhos práticos para que eles fizessem. E um deles era esse, que está lá em Romanos 12, 19, que fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu não sei se em Provérbios também está escrito isso, dá a impressão que tem também em Provérbios, mas especialmente esses dois versículos, Deuteronômio 32, 35 e a citação desse mesmo versículo em Romanos 12, 19. Então, se você está com raiva de alguém fez mal para você, o que você deve fazer, como Jesus ensinou? Perdoar. Você deve orar por essa pessoa. Se ele tiver fome, você deve dar comida para ele. Se ele tiver sede, você deve dar água para ele, porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora lembrei porque que eu pensei em Provérbios, porque é em Provérbios que fala isso, né? Que quando você faz isso, se o seu inimigo tiver sede, você dá de comer, não, dá de beber. Se ele tiver fome, você dá de comer, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Significa que você está amontoando, né? É uma forma de se vingar. Quando você faz o bem para ele, é uma forma de se vingar, porque está acumulando, além dele, né? Além de você dar a outra face, além de você deixar de lado, né? Perdoar, ainda você está fazendo bem para ele. E se ele não se arrepender e não pedir perdão, ele vai receber o troco, mas não de você. Porque se você se vingar, vai ser pecado. Se você desejar o mal dele, é pecado. Então você tem que deixar com Deus essa vingança. É isso que diz na Bíblia. Então são lições que a gente aprende e que aqui, quando a gente vê esse aspecto da história aqui de Amaleque, que Deus, ele mandou escrever num livro, era tão sério que ele mandou escrever para que ninguém esquecesse que Amaleque deveria ser extinto, aquela geração, né, depois de Amaleque. Então Deus está colocando em prática o que é seu atributo, que é a vingança. Aí, entrando no capítulo 18 de Êxodo, a gente vê a história interessante de quando o sogro de Moisés vai ao encontro dele. Então, ali, vocês sabem que ali na península do Sinai, ou do Monte Horebe, era próximo de onde, mais ou menos próximo de onde o sogro dele morava. Lembra que quando Moisés fugiu do Egito, ele foi indo para o Oriente, né? Cada vez mais para o Oriente, e ele chegou onde moravam como era o nome do povo do sogro de Moisés? Fugiu agora, deu branco. Midianitas, isso. Ele foi chegando mais perto dos midianitas. Quem eram os midianitas? Eles eram parentes também dos israelitas, eles eram descendentes de Ismael, do povo de Ismael. Os midianitas, eles também eram chamados de ismaelitas, né? Foi inclusive uma caravana desses que levou José, comprou José lá dos irmãos e levou para o Egito, né? Então, ali eles estavam próximos, e ali então o sogro de Moisés foi ao encontro dele. E aí é interessante você ver essas informações no capítulo 18 de Êxodo, porque ele leva consigo a esposa e os filhos de Moisés.
Então quer dizer que a esposa e os filhos de Moisés não estavam com ele? Não estavam. Em que momento eles se separaram? Lembra quando a gente falou que no começo da viagem de Moisés, que ele estava indo para o Egito, que Deus mandou ele para o Egito, para resgatar o povo, teve um desentendimento entre ele e a esposa, por causa da circuncisão. Não fala muitos detalhes ali, mas eu fico imaginando a cena, né? Deus, ele cobrou o Moisés, Moisés estava indo para a missão que Deus tinha dado para ele, e Deus cobrou o Moisés, falou: aí Moisés, você não vai circuncidar seus filhos? Né? Tem que circuncidar. E ele já tinha um filho, pelo menos, que era se não me engano, era o Gerson, e pode ser que o outro, né, o mais novo, estava na barriga da mãe, como que chamava mesmo a esposa dele? Era Zípora, né? Então, imagina a cena, né? Eles estão indo no caminho, param lá numa estalagem, Deus cobra Moisés, cobra de um jeito bem forte, né? Parece que ele queria até matar o Moisés, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho com uma espada, né? Para matá-lo, e aí Moisés pressionou a esposa. Não é assim, a Bíblia não fala esses detalhes, eu estou imaginando, né? Aí Moisés pressionou a esposa, falou: e aí, Zípora, nós temos que circuncidar o Gerson. Mas ela provavelmente era contra isso, ela não queria, porque os midianitas não se circuncidavam, né? Isso veio a partir de Abraão. A partir de Abraão, e seguiu com Isaac. O Ismael, ele foi circuncidado, mas ele não faz parte dessa aliança, provavelmente eles não eram, os descendentes de Ismael não praticavam a circuncisão. Então ela obedeceu, ela foi submissa, mas daquele jeito que vocês conhecem, né? Ela foi submissa, o que ela fez? Ela pegou uma pedra afiada, né? Usou como faca, circuncidou, cortou o prepúcio, né? Da criancinha ali, e jogou, né, aquele pedacinho de pele ali que cortou do menino, jogou ali aos pés de Moisés e chamou ele de esposo sanguinário. Esposo sanguinário, então aí, né? Isso, a Bíblia só fala isso, né? Que ela jogou e chamou ele de esposo sanguinário. O resto é eu que estou imaginando, né? Aí não fala mais nada sobre isso. Moisés continua a viagem, né? Tudo bem. Pode ser que a partir desse momento ela tenha voltado, porque ela estava no meio do caminho, né? E o Moisés ficou o tempo todo, que foi lá com o faraó, que teve, né, aquelas 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho, que passou e fez tudo aquilo. Em todo esse tempo Moisés estava sem a esposa e seus filhos. E então agora eles se reúnem de novo no capítulo 18, e é bem interessante esse reencontro do Jetro ou Reuel, eram os dois nomes que poderiam ser chamados o sogro de Moisés, né? Nesse encontro a gente vê o respeito que Moisés tinha por ele, e a gente vê o conselho que o Jetro dá para Moisés, que foi um bom conselho, que também isso é usado como ilustração para muitas pregações. É um exemplo de administração que o Jetro dá para Moisés, e inclusive isto é ensinado nas faculdades, quando se estuda teologia. Uma das matérias que se estuda na teologia, quando vai fazer o bacharel em teologia, se chama eclesiologia, que ensina você certas coisas sobre a administração da igreja. E justamente esse princípio que acontece no capítulo 18, o conselho que o Jetro dá para Moisés, ele é usado. E olha só que interessante, não é só na igreja. As empresas utilizam isso como um exemplo. Se você pegar um livro de administração, para quem faz faculdade de administração, você vai encontrar entre os estudos de caso lá citados, né? Eles vão citar esse caso de Moisés e do Jetro, porque é um caso bem antigo, não tem livro mais antigo do que a Bíblia, tão preservado, com uma lição tão importante sobre administração. Olha só, né? O quanto a Bíblia é importante, não só para os cristãos, mas para o mundo
cristianizado, né? Que nós somos hoje. Pelo menos o ocidente do mundo é um mundo cristianizado. Não é um mundo cristão, totalmente, infelizmente, né? Porque a maioria, apesar de ter bilhões de cristãos no mundo, né? Nem todos os cristãos são, de fato, convertidos. Bom, eu ia ler o capítulo 18, mas vai ficar muito extenso para hoje. Então vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente lê o capítulo 18, vê com detalhes o reencontro de Moisés com o seu sogro, com a sua esposa, seus filhos, e o conselho que o Jétro dá para Moisés, que é um conselho que vale até hoje, né, para os administradores, tanto na igreja quanto no mundo secular. E vamos ficar, né, para a gente como lição esta advertência que Paulo dá a respeito da vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E eu não sei se é antes ou depois disso que ele fala, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele fala outras coisas lá, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se depender de você, vai ter paz, né? Mas às vezes não depende só de você. Aliás, para ter paz nunca depende só da gente, né? Mas tem aquele velho ditado, que é um ditado popular, que fala: quando um não quer, dois não brigam, né? Então, isso vale até certo ponto, né? E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, né? Então, nós não devemos nos vingar, mas nós devemos saber que Deus é vingador, que isso é uma das... E quando Deus se vinga, Ele não está pecando. Claro, né? Como Deus ia pecar, né? Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Ele endurece o coração de quem Ele quer endurecer o coração. Ele é soberano. Ele escreve no livro da vida quem Ele quer que seja salvo. E Ele risca do livro da vida, Ele apaga do livro da vida aqueles que Ele não quer que sejam salvos. Deus é soberano. Então esta é uma lição para a gente temer a Deus, e uma advertência para que nós não nos vinguemos. E se você está com raiva de alguém porque alguém fez alguma coisa errada, então hoje, se você não fez isso ainda, hoje você ora, né, fala com Deus, pede perdão, né, e perdoa no seu coração essa pessoa, mesmo que ela não tenha pedido perdão para você. Ora pelo bem-estar dessa pessoa, né, e se você tiver a oportunidade de fazer algum bem para essa pessoa, se você encontra essa pessoa pelo caminho, faça o bem. É isso que a Bíblia ensina, é um ensinamento prático da Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos ser fiéis ao que Deus nos ensina.